Oi pessoal, tudo bem? Nessa semana a gente vai continuar falando do uso do desenho na arte. E existem vários profissionais, como a gente já viu antes, que utilizam o desenho para fazer os seus trabalhos. Um deles é o designer de moda. Ele vai fazer desenhos de estampas para confecção de tecidos. As estampas são utilizadas em vários produtos, não só em tecidos. Por exemplo, aqui eu tenho um isqueiro geométrico, tem uma estampa geométrica. Esse daqui é um papel de presente que tem uma estampa de mandala, que também poderia ser utilizada para confeccionar uma roupa. Existem tecidos com essa mesma estampa que tem no papel em tecido. A minha mochila eu também fiz com tecido estampado, com bastante detalhes. A professora tem aqui em casa alguns tecidos, ó, que tem estampas. Essa é de dinossauro. Essa aqui é geométrica. Essa, ó, é bem colorida, tá vendo? Corujinha. E também tem aqui, ó, a minha máscara que eu costurei pra mim, que é de estampas de borboleta, certo? Então, o desenho, todos esses desenhos que viram estampas, são feitos pelo profissional, o designer de moda. Ele cria essas estampas tanto no computador, ou ele faz um desenho manual e depois passa para o computador, deixa ele digital, porque depois esse desenho vai ser utilizado numa máquina que vai imprimir esses tecidos na moda. Essa camiseta, essa blusinha que a professora está usando também é estampada, certo? Então agora a gente vai ver algumas formas que a gente tem de criar essas estampas, nós mesmos, em casa. Para você fazer os carimbos em casa, a gente pode usar vários materiais, como por exemplo, rolinhos de papel higiênico, embalagens de fita durex, né? Fita maior e o durex, tampinhas de garrafa, tampinha de leite, até tampinha de soro fisiológico. Ó, vários tipos de tampinha, barbante, papelão, pedaços de papelão. Eu achei aqui também aqueles plástico bolha, ó. A gente pode usar um pedacinho e fazer um teste. Vai precisar também de tesoura, canetinha, cola quente. Mostrado aqui os materiais, a gente vai fazer um passo a passo, um por um, tá? Para você utilizar as tampinhas, você pega o pedaço de papelão. Então, se você vai fazer o carimbo com essa tampinha, primeiro você risca ela aqui com a canetinha no papelão. Para aproveitar melhor o papelão, você põe bem no cantinho. Risca no papelão o tamanho da tampinha. E aqui dentro é onde você vai fazer o desenho que você quer para seu carimbo. Então, vou fazer aqui um coração. A gente faz isso porque sabe que vai caber dentro da tampinha, tá? Depois que eu desenhei o que eu quero, eu vou recortar. E aí, para você recortar, se você não conseguir, pede a ajuda de alguém aí na sua casa, tá? Certo? Ó, cortei o coração. E aí, depois a gente vai colar aqui com cola quente. Eu não vou colar agora porque eu vou mostrar as outras opções primeiro. Esse daqui, eu tava pensando da gente usar a própria tampinha. Tá vendo que ela já tem, ó, ela já é altinha? Então, dá pra gente usar a própria tampinha como carimbo, não precisa fazer nada aqui. A mesma coisa eu pensei com essa tampinha de soro. Ela já é uma bolinha, então acho que já dá pra gente carimbar usando ela mesma. O durex também, tá vendo que até fiz um teste aqui que deu certo, depois vou mostrar pra vocês, então não precisa fazer nada. Nessa tampinha eu vou fazer um outro carimbo. Se você tiver aí em casa outros materiais, você também pode tentar. Aqui eu estava pensando em usar o barbante. Então, eu pensei de enrolar esse barbante
E aí a gente vai usar a cola quente aqui. Vai colar em volta fazendo um espiral, certo? Eu vou criar com círculos, já mostro esse daqui. Nessa tampa maior, a gente pode fazer um outro desenho. Então, lembrando, coloca sempre aqui no papelão primeiro. Risca. E aí, então, você faz o desenho que você quiser. Se você fizer errado, não tem problema, porque você vai recortar. Então, você pode corrigir, certo? Não precisa querer desenhar certinho. O legal é fazer o desenho que você quiser. Ela consegue fazer pressão pra gente carimbar. E aí sai o desenho todo. Se a tampa for, se o desenho for muito grande, a tampa não consegue fazer a pressão para sair a tinta, certo? Bom, esse daqui eu vou voltar então com a cola quente. Eu vou ligar a cola quente, ela leva um tempo para esquentar. Outros também que eu mostrei para vocês são esse daqui, ó, que também não precisa fazer nada, é só usar ele. E o rolinho de papel higiênico também, não precisa fazer nada. É só usar ele assim mesmo, tá bom? Vamos lá, a gente já volta com a cola quente. Pessoal, eu liguei a cola quente então, ela já esquentou. E ó, um detalhe muito importante, não use a cola quente sozinho, tá? Peça sempre a ajuda de um adulto aí na sua casa. A cola quente queima e causa ferimentos graves, então não utilize sozinho. Vamos lá então. A gente ia colar essa parte aqui, essa tampinha e o coraçãozinho. Não importa o lado, tá? Você pode colar desse lado ou desse, porque o desenho vai ser feito com tinta aqui no carimbo. Então, não precisa colocar também muita cola quente. Eu vou colocar primeiro direto aqui na tampinha, uma quantidade, ó. Não precisa ser muita, não precisa ser do tamanho do coração. E aí, eu coloco o coraçãozinho no meio e aperto um pouco pra grudar, certo? Esse carimbo aqui com tampinha de garrafa e papelão tá pronto. Depois a gente vai utilizar ele. Ó, então esse daqui que a gente tinha falado, que eu decidi fazer com barbante, lembra? Então tá aqui o barbante. Vai precisar de um palito de dente, esse daqui, pra gente não queimar a mão com a cola quente. Então, ó, primeiro eu coloco a cola quente aqui no centro da tampinha. Tá vendo, gente? Sai até fumaça. A cola quente é bem perigoso, tá? Não faz sozinha. Aí a cola leva um tempinho para secar. Então eu vou começar colocando aqui no meio, ó. Eu seguro com o palito, nunca com a mão. E eu vou girar o barbante aos poucos, colando na cola quente. Com o palito, não estou usando a minha mão, tá vendo? Minha mão só está indo no barbante, não tá pegando na cola. Vai apoiando com o palito. Isso aqui é para fazer junto com o adulto, só na hora de carimbar que você pode usar o carimbo. Aí essa parte é legal e você pode fazer. Então, ó, quando terminar aqui, onde tem cola, eu aperto bem com o palito para colar todas as partes. Não coloque a mão. Parece que não vai pegar cola na mão, mas ela pode escapar, subir pelo barbante e acabar te machucando, tá? Então, ó, corta o excesso aqui, certo? E olha como ficou. Então, se quiser arrumar, lembrando, com o palito, ó. A cola quente, ó, ela não leva muito tempo pra secar. Já já ela tá seca. Se precisar, depois repassa aqui um pouquinho de cola, ó. Aqui nessa pontinha parece que não colou muito bem. Essas rebarbinhas que ficam, a gente espera secar pra depois tirar, porque tá quente, certo? Então, esse aqui vai ser um carimbo com o barbante e a tampinha que a gente fez. Tem esse outro que a gente falou, de estrela, mas eu tava pensando aqui e eu mudei um pouquinho de ideia. Eu pensei que talvez fosse legal, lembra que eu falei que eu achei um plástico bolha?
Então, eu vou cortar um pedaço desse plástico bolha. E aí, eu vou colar aqui com a cola quente. Lembrando, tomando muito cuidado. Esse eu vou pôr menos cola quente, porque o plástico pode derreter. Tem que tomar muito cuidado, tá? Cuidado com a mão também. Aí, aqui eu passei cola quente. O lado das bolinhas tem que ficar pra fora. Aqui, o lado liso que a gente cola, ó. Então, eu aperto um pouco, não muito, senão eu vou estourar as bolinhas, né? Tá vendo como ficou? E aí, depois eu venho aqui e corto o excesso. E aí, a gente ficou com um carimbinho de plástico bolha. Então, a gente já tem esses carimbos aqui, que a gente criou. Já temos o rolinho, os rolinhos de fita. Temos as próprias tampinhas para carimbar, certo? Só aqui, ó, com um pouco de material, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carimbos. E agora eu vou preparar a tinta para a gente poder testar. Eu vou usar essa tinta verde, que é a única que eu tenho. Essa tinta é a tinta guache, aquela que a gente usa na escola, tá? Se você não tiver essa tinta e quiser testar o carimbo, você pode usar qualquer uma que você tenha em casa. Tinta de tecido ou qualquer outra tinta. Eu vou ensinar a fazer uma carimbeira. Para isso eu vou utilizar um isopor, uma bandejinha de isopor e um paninho velho. Isso mesmo, paninho bem velho, tá vendo? Não tem problema. A gente vai cortar um pedaço. No caso aqui eu vou cortar mais ou menos do tamanho do meu isopor. Pode ser menor, porque tem que ser um tamanho que dê para todos os carimbos. Eu acho que o maior que a gente tem para testar é esse daqui, ó. Tá vendo? Então, esse tamanho dá. Depois que eu cortei esse pedaço aqui de paninho velho, para ele não ficar deslizando aqui, eu pego um pouquinho da tinta. Eu vou usar aqui um palito de sorvete para pegar a tinta. Só para não sujar a mão, mas não tem problema, porque é guache, sai com água. Aí eu passo um pouquinho de tinta aqui para grudar o meu tecido. Só para ele não ficar se mexendo muito. E aí você vai colocar a tinta aqui passando, ó. Porque a gente vai criar uma carimbeira, não é para ficar com um montão de tinta. Só que se ficar seco também não sai o carimbo direito, tá? Então se precisar, porque a tinta vai secando, o guache seca rápido. Você vai colocando mais um pouquinho. Eu não tenho muito, então eu vou colocar um pouco, testar e depois colocar mais, tá? Então, ó, depois que passou, ficou assim, tá vendo? Uma quantidade de tinta. Eu vou pegar aqui uma folha de rascunho mesmo. É uma folha de sulfite aqui que tinha alguma coisa já atrás, não tem problema, a gente só vai testar os carimbos. Então, assim, se você quiser desenhar um modelo, você pode fazer como se você estivesse fazendo a estampa, por exemplo, de uma camiseta. Então, você desenha aqui a sua camiseta. Também não precisa ficar nada muito certo. E aí, você não precisa se preocupar de carimbar nos lugares certos, porque depois você pode recortar a camiseta, colar e terminar de desenhar o corpo, tudo. Então, eu vou testar primeiro esse, ó. Eu venho aqui, aperto na tinta. Se ele ficou colorido, é porque já pegou a tinta, ó, tá vendo? E aí, eu venho aqui e carimbo. Aí depois vai esperar secar e aí você pode recortar, que nem eu falei na linha. Prontinho. Aqui a gente criou uma camiseta estampada com os nossos carimbos. Eu já volto, vou abastecer a tinta e vou usar os que a gente ainda não utilizou. Tá bom?
Até daqui a pouco. Olha, agora que eu abasteci com um pouco mais de tinta, a gente vai testar o de plástico bolha, o de coração e o de barbante, certo? Então, eu vou pegar uma nova folha aqui. Dessa vez eu não vou desenhar nada, só quero fazer uma estampa como se aqui eu estivesse criando o meu tecido. Então, vou começar usando o de barbante. Muito legal, vocês gostaram desses carimbos? A gente tá terminando aqui. Eu espero que vocês consigam fazer algum em casa, mas se não tiver como, não se preocupa. Quando a gente for voltar às aulas na escola, eu levo esses que eu fiz pra vocês verem e testarem. E a gente pode criar mais alguns, tá bom? Tô terminando aqui a minha estampa. Depois, nessa daqui, você também pode fazer um desenho, não tem problema. E aí recorta. Muito legal, esse aqui eu gostei bastante. Ó como ficou a nossa estampa. Gostaram? Então, gente, até a próxima aula. Divirtam-se!